Não será muito fácil a revolução voltar a encontrar uma tábua rasa tão propícia como desta vez, felizmente. Mas é fazendo das fraquezas forças e com a mais resoluta determinação que se poderá conseguir qualquer coisa. Trabalhei na área de literatura, trabalhei com informação em literatura, história a partir da literatura, fazer estudo de história a partir do romance, da literatura. Eu trabalhei com informação e memória, da memória aplicada à prática. A minha memória é naquela linha, né? É uma coisa prática, pragmática, né? A memória afetiva, a memória das pessoas mesmo, como a pessoa pensava, como é a memória do indivíduo, ele vai se apagando ao longo da vida, né? Isso aqui deve ter mais de 100 anos, que essa roça pertenceu ao meu avô, foi herança do meu pai. Meu pai morreu em 53 e eu nunca mais tinha passado por aqui, né? Depois de 50 e tantos anos, hoje é a primeira vez que venho visitar o velho pé de Umbuzeiro. Essa parte aqui era a parte que a gente plantava feijão e milho. E lá embaixo tem um plantio de mandioca também. É igualzinha, rapaz, a cópia fiel da casa onde eu nasci. Duas janelas laterais, duas janelas aqui e ali, a porta, os armadores de rede, né? Aqui a porta da sala, esse quarto aqui, que era da minha irmã, esse quarto aqui que era do casal, do meu pai, aquele quarto ali do alpendre, que era o quarto de guardar cereais, aquele corredor da cozinha, igualzinho, né? Na época da quaresma, as janelas e as portas da casa eram fechadas e a gente não saía no terreiro com medo dos lobisomens. E diziam que havia dois senhores aqui que viravam lobisomem e atacavam criança, casa de mulher grávida e onde tivesse cachorro também. Pertenço, mas não digo que sou um cidadão paiaiaense, né? Como não sou um cidadão carioca, como não sou cidadão do paulista. Mas aqui pertenço, eu pertenço aqui também, né? Eu gosto daqui, eu gosto de vir aqui, gosto das pessoas aqui. Eu gosto, sim. Tem muita cachaça barata. Eu ia muito na casa da minha tia, né? Porque era o único lugar também que tinha rádio. Eu ia lá para escutar rádio. Eu gostava da novela Jerônimo, o Herói do Sertão. Achava que aquela novela, aquele personagem lá era tudo, né? É o que eu queria ser, o Herói do Sertão, né? Aqui vamos contar um episódio das aventuras de Jerônimo, o Herói do Sertão. Um episódio que nunca fora narrado. Era um rádio na base do catavento, a energia é gerada com catavento, né? A energia eólica, né?
Bendito seja a tua esplêndida bandeira, pela tua beleza heróica e varonil. Bandeira sempre augusta e sempre alvissareira, bendito seja a tua bandeira do Brasil. Oração à bandeira de Olavo Bilac. Eu terminei o primário aqui. Neste ano que eu terminei, foi em 54, eu acho. Foi o único que se formou e me formei com nota 100. E aí eu ganhei de Joaquim de Cabinho, inspetor do ensino. Ele me presenteou com um cacho de banana ouro. Né? Um orgulho. A poesia estava incluída na cerimônia. Né? Vem cá, Humberto, nós não fomos colegas de escola, eu fui colega, acho que foi de Antônio. Né? É, com certeza, porque a idade de vocês eu sou bem mais. Aqui na escola do 107, né? Certo. Você estudou lá também, não? Estudei há mais de 6 meses aí, Lá, aqui no 107, no né? 107. Você estudava, a tua professora quem foi? Era a mãe de Ivete Sangalo. Não é? É. Ela não foi minha professora, eu conheci ela que me deu um livro lá na casa do tio Que Pequeno. era bonitona, né? Bonitona. É, o cabelo amarrado. Amarrado, redonda. Ih, rapaz, pulava, brincava, né? É, Gostei muito do jeito dela, assim, sabia ensinar bem, né? sei, E as outras escolas minhas, o estudo era com leiga, né? Na roça, né? sei. Você estudou com Maria Beição? É, Maria que era mais bonita, né? Maria Bonita. Maria Moreira, o nome dela, né? É, ela é viva, né? É, não, faleceu já, ela e Miguel, né? Já faleceu. Faleceu já. Boa noite! Rapaz, eu não gostei, ainda tá fraco, eu quero ver mais forte. Boa noite! Mega metralhadora. Isso diz que ia pra cá, viu, rapaz? Boaquinha, tá aqui na linda. Passou, velho? A boa aqui. Tinha. Quando papai morreu, né, eu tinha 13 para 14 anos, estava terminando o primário. Né? Eu terminei o primário em 54. Né? Eu tenho a minha tia das Neves, que era assim, uma segunda mãe, e ela era muito carola, muito católica, tomava conta da capelinha lá do Paiaiá, né? Era amiga dos padres. E tinha uma parente dela que morava em Salvador, que também era muito católica, né? Aí minha tia falou com essa moça de Salvador para ver se botava no seminário, que é Capuchinhas, né? Eu nunca tinha saído do Paiaiá. E chegamos em Salvador, na estação de Calçada. Eu e meu tio fomos pro hotel Calçada, lá perto. Aí dormimos lá, no dia seguinte, ele me levou para casa dessa senhora lá, amiga da minha tia. Ela me levou junto com o sobrinho dela, né? 2 sobrinhos dela e mais uma coleguinha, num clube chamado Inocentes e Progresso. Para mim, ela comprou uma máscarazinha, né? E eu acho que uma camisa. E me deu confete, serpentina e um lança-perfume, né? Tinha que tirar o lenço do bolso, botar o lança-perfume e cheirar. E eu dancei aquele carnaval que para mim, pô, foi uma coisa... Eu sempre gostei de dançar mesmo, né? Aliás, já gostava de dançar, né? E ficava louco vendo aquelas menininhas dançando com aqueles saiotinhos, né, pô? Mas logo que passou o carnaval, na quarta-feira de cinza, eu fui com ela para
dos Capuchinhos, na Praça da Piedade. Ela conversou com o padre lá dentro, né? Ele foi mostrar o seminário, lá o aposento. Aí ele mostrou o dormitório. O dormitório era enorme, assim, aquele dormitório enorme, né? Aqueles padrecos lá, tudo de saia, né? Dormindo. Falei, não, isso aqui eu não quero não. Não vou, não vou, não vou, não vou. Chorei, né? Mas não fui. Vi o mar, vi bonde, vi aquele mundo de luz elétrica, né? Conheci o elevador Lacerda também, né? O mercado modelo. Então foi uma grande descoberta da minha vida. Aí eu vi pela primeira vez uma biblioteca num colégio, né? Que foi a bibliotecazinha do Colégio da Bahia, né? Encantamento total, né? E daí eu voltei pro Paiaiá, né? Cheguei no Paiaiá, minha mãe me deu umas 12 bolos de palmatória, né? Porque eu não quis ser padre, que era o sonho dela e da minha tia. Minha mãe, quando eu viajei, ela falou para eu comprar um terço, porque eu tinha que pagar uma promessa no Bonfim. Subi a escada do Bonfim de joelho. Eu paguei a promessa, subi de joelho, não comprei o terço. Eu vi uma livraria, também foi a primeira livraria que eu vi na vida, chamada Civilização Brasileira, e tinha esse livro na estante. Eu olhei e disse para minha tia que ia comprar, porque eu pensava que fosse alguma coisa de religião, né? Coisa religiosa. Eu comprei um manual de redação de carta, né? Vários tipos de cartas, principalmente cartas de amor, casamento, batizado, mas principalmente cartas de casamento. Quando voltei para cá, para o Paiaiá, a minha mãe perguntou pelo texto, eu falei que não tinha comprado, em vez do texto, comprei esse livro. Aí ela me deu uma surra por causa disso. Mas eu fiquei com o livro e mantenho até hoje, né? Aí uma outra tia minha falou, não, vamos abrir aqui uma vendinha para ele. Eu fiquei lá uns 5, 6 meses, quebrou, não deu certo. Aí eu voltei a trabalhar na roça, né? É fã de preguiçoso. Eu não gostava de trabalhar na roça. E aí meu tio falou pro meu cunhado, Geraldino tem que ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo, né? Não estudar, ninguém falava em estudar, mas trabalhar em São Paulo. E todo mundo estava indo para trabalhar em São Paulo. Lá. Meus primos estavam indo, já tinha primo lá, que trabalhava em empresa de ônibus, tinha outros que iam para lá trabalhar em construção civil, né? Aqui uma pequena representação do pau de arara. O pau de arara era o caminhão, né, que trazia retirantes do Nordeste para São Paulo. Isso era muito comum nos anos 50, nos anos 60, que não existiam ônibus. As pessoas vinham aqui dentro, né, e passavam uma semana na estrada até chegar em São Paulo. O carro de Manelito, esse que me trouxe para São Paulo, que ele era sócio do meu tio, ele trazia até aqui, daqui para baixo, uma carga de coco. E em cima vinham as pessoas, pau de arara, né?
nos anos 50, 60, né? O preconceito contra a baiana ainda era mais forte do que hoje, né? O trabalho era servente de pedreiro na construção civil, cobrador de ônibus, porteiro de prédio, faxineiro. Construção civil nunca passou pela minha cabeça porque aí eu me considero mesmo preguiçoso. Não ia pegar naquela coisa lá, naquele trabalho duro, né? De jeito nenhum. Cobrador de ônibus também não me agradava muito. Então sobrou o quê? Como meu cunhado Carlito era o zelador, um bico no prédio que ele trabalhava. Aí eu fiquei lá como porteiro. O prédio é esse aqui. Eu ficava à noite como porteiro, durante o dia eu ficava fazendo faxina, né? E de noite era melhor, porque tinha os meninos daqui, os garotos daqui que estudavam colegial, né? E chegava aqui, ficava até tarde da noite, a gente batendo papo, eles falando de política, que eu não entendia nada, né? Eles falando, uns defendendo Fidel Castro, a Revolução Cubana, né? Outros defendendo a China. Aqui foi o jardim da infância da minha política, né? Através desses 4 rapazes, né? Aí nós fomos abrindo a cabeça, né? Fomos fazer madureza junto, supletivo juntos, né? Fomos ler, aos sábados, lia na Biblioteca Mário de Andrade obras, né, de autores revolucionários, marxistas, Lenin, Trotsky, quem aparecesse, né? Aqui é a Rua Timbeira, onde tinha o cinema aqui que eu fui pela primeira vez, Dom Pedro, sim, Dom Pedro II, né, que assistiu o filme Rômulo e Remo, né, aqui, né, era logo aqui. Bom dia. É só para tirar uma dúvida. Aqui antigamente era um cinema, não era? Hã? Era um cinema, não era? Era cinema Dom Pedro. É. Não, era um cinema sim, com certeza. Obrigado. Ah. Você confirmou? Era aqui, né? Eles têm dúvida, são novinhos, né? Agora já estão com espírito, né? Jesus já limpou nosso espírito, né? E ali atrás, Renato não está aí não. Era a Rua dos Andrade, onde tem um prédio até hoje, chama 69, que era prédio da puteiro, né? Tá lá. Continua. 69. Não. É hotel aqui, é? Não. Não? Não, é porque eu morei aqui. Não. Tá. Tá bem. Continua pro teu. Ali morava uma moça, né? Que eu fui bastante apaixonado por ela. Ela chamava Peixinho. A Peixinho foi uma mulher que morava ali era a zona mesmo, né? A gente vinha pra lá e eu conheci essa mulher aí e frequentava muito, fiquei muito tempo com ela, assim, frequentando, me apaixonei. Mas ela não deu muita bola. Eu cheguei em São Paulo, só tinha o curso primário completo, não tinha o ginásio. Eu tinha tentado fazer ginásio, Madureza, por correspondência, Madureza é atual supletivo, né? Lá no Paiaiá, que tinha a propaganda do Instituto Universal Brasileiro, né? Eu consegui ainda pegar as apostilas, mas não cheguei nem a prestar o exame lá na Bahia, né? Aí eu fiz o preparatório, o primeiro preparatório para fazer o curso de Madureza, o ginásio. Eu me preparei lá. 6 meses eu me preparei, trazia a apostila para casa, lia em casa, voltava, assistia a aula
né? Correndo, tudo correndo. Aí passei, aí já sentia ascensão social. Pô, hoje eu tenho um ginásio, né? Pô, no sertão, para você conseguir o ginásio, era uma coisa difícil. O primário já era complicado, imagina você ter o ginásio. Aí eu comecei a pensar em encontrar outro emprego. Aí eu passei a procurar. Na portaria do prédio, chegavam muitos jornais assinantes, né, moradores, né? E nisso eu vi um anúncio, né, de uma companhia de seguro que dizia que estava precisando de agente de seguro. Eu sabia lá o que era agente de seguro na vida, né? Mas eu vou assim mesmo. A senhora lá, a gerente, era uma paranaense, bonita, né? Ela perguntou, o que você sabe fazer? Eu sei fazer faxina e sei datilografar e tenho o curso de ginásio. Daqui o certificado de ginásio, já trouxe tudo. Ela falou, você conhece São Paulo? Eu falei, conheço São Paulo. Conheço São Paulo com umas palmas da minha mão. Eu conhecia nada de São Paulo. Conhecia ali Santa Ifigênia. Aí ela falou, então vem amanhã. Conheci São Paulo nesses 9 meses que eu trabalhei nessa companhia como entregador de apólices, né? Bom dia, minha irmã. A gente se parece, por acaso? Tudo bem? Nós éramos 5 irmãos, né? 4 homens e uma mulher. Ela é a mais velha de todas. Em 53, papai morreu. Minha irmã já estava com 20 e poucos anos. E aí ela começou já adolescente, né? Dar aula, abriu uma escola lá na sala nossa, né? Da casa da roça. Abriu uma escola e toda aquela galera ali vizinhos ia se alfabetizar com ela, porque os pais das crianças diziam que ela era uma boa professora para alfabetizar. E tinha um método muito legal, né? Muito pedagógico, né? Que era a régua e a palmatória, né? Mas nunca bati ninguém. Não, você só deu uns bolos em mim, né? Foi você eu bati. Eu virei operário quando eu estava entregando a pólice. Aí eu vi num anúncio de jornal que em Osasco estava precisando de um auxiliar de almoxarife. Eu fui lá, cheguei lá, fiz um teste. Eu já tinha terminado o ginásio, já estava no status, né? Fiz o teste, passei. Eu era operário, da categoria operário, mas não pegava aquelas peças pesadas, não. Mas quem era, nunca serrei uma peça. Tinha um colega lá, que era reacionário pra cacete, um alagoano, né? Que ele fazia isso, ele pegava, o cara era terrível, né?
ele não queria nem ouvir falar de alfabetização, porque coisa de alfabetização é coisa comunista, né? Eu fui mandado embora da Brasejo em setembro de 67. Meu chefe pegou um livro que eu estava lendo, que era um cara chamado Jean Leclerc, a teoria da libertação, né? Me deu um esporro e tal. Logo depois ele deu a conta, ele me mandou embora. Se eu tivesse numa assembleia desta, eu até que votaria nessa proposta. Um primo meu lá de Salvador, de Paiaiá, que estudava em Salvador, falou lá pro tio que achava que eu estava metido no comunismo, né? Aí minha mãe ficou apavorada. E a minha tia das Neves falava que eu tô achando você muito esquisito, né? Não dá mais importância para padre, nessas coisas. Mas foi aí, depois que entrei na universidade, que fui lendo mais essas coisas, né? Fui confiando mais naquela coisa que não existia Deus, não existia santo, não existia nada. Tinha aquele sonho, aquela utopia, que minha mãe chamava de coisa de besta, né? De ser médico. Aqueles sonhos, né? Sonhos perdidos, como se diz. Quando eu entrei na universidade, já foi uma surpresa para mim, né? Tem até uma frase da minha mãe, eu posso falar. Meu filho, eu estou contente porque você está contente. Eu pensava que história se contasse, não precisasse ser doutor para contar história. Aqui era o pátio nosso, ali era o bar, o restaurante. Aqui ficavam os dois centrinhos o centrinho de geografia, o centrinho de história. Minha faculdade de história, minha velha faculdade de história. Um dos grandes agitadores desse movimento aqui pela liberdade sexual, né, da mulher, né, liberdade sexual, foi o Gilberto Vasconcelos. Foi ele que me botou o apelido de Alagoinhas. O pai dele é de Alagoinhas. Aí eu falei que era do Paiaiá, aí ele falou, você não é de Paiaiá, Paiaiá não existe, eu vou te batizar por Geraldo Alagoinhas. E pegou. Eu vivi aqui todo quase 3 anos, mas é que eu comecei a atuar mais em 67, porque antes eu trabalhava lá na Brasejo, saía da Brasejo, ia para a faculdade, estudava de noite, voltava para cá, dormia, de manhã cedo saía. A 67, 68 foi uma participação mais intensa, né? Nós estamos dentro do curso, passamos aqui pelo bloco A, que era o bloco das mulheres, das estudantes mulheres, né? As mulheres mais participativas da política. Teve várias pessoas aqui, inclusive colegas mulheres que morreram na luta armada. Não era permitido entrar homens, os estudantes, nem no bloco dos homens, entrar mulheres. E os mais afoitos, né, conseguia acesso para os blocos, né, aqui por cima. Entrava, pulava a janela, ia lá, namorava, voltava, né. Tudo bem? Como você chama? Geraldo Prado. Apelido Alagoinhas, desde aqui. Aqui eu tinha 2 apelidos, Alagoinhas e Macunaíma. Aqui para os colegas quando eu morava aqui, quando eu morei aqui. Né? Muito prazer, Danilo. Danilo? Danilo Bezerra. Você é morador agora aqui? Eu sou morador agora aqui. Eu vim morar aqui no CRUSP 66, 67, depois 66. Tem 3 anos já de ocupação, né? Já tinha 3 anos de ocupação. Queria ouvir umas histórias suas, mas queria saber se você gostaria de entrar num apartamento como está hoje. Eu gostaria. Né? Vamos... Você mora em qual bloco? Eu moro no bloco D. E aí onde é ali o centro de esporte, ali o estádio. Não sei se é lenda ou se aconteceu de verdade, que a polícia entrou e viu o nome de um russo
num livro e era um pessoal que estudava engenharia. Um aluno de física, né? De engenharia, né? Que ele fazia engenharia e física, que era do Piauí, botou dentro de uma lata grande, né? Um despertador e fez lá uma engrenagem para ele acordar. Aí, no dia do fechamento do CRUSP, isso aí foi levado pela polícia, exposto junto com a capital de Eça de Queiroz, que pertencia a mim, né? Uma revista da URC, né? Que era nossa. Esse livro desse manual de bombas hidráulicas, né? Deste russo, né? Porra, o nome deste, porra. Esses livros foram parar na vitrine dos Diários Associados, na rua 7 de Abril. E ficou lá há muito tempo exposto como material altamente subversivo. Em 1968, julho de 1968, foi a grande luta aqui entre os estudantes, nós da USP, contra a direita do Mackenzie, né? Mackenzie era, na época, o centro do comando da caça os comunistas. Nós invadimos aqui, nós ocupamos a Faculdade de Maria Antônia, né? Pedindo reforma universitária, e os alunos ocuparam toda essa parte aqui da Maria Antônia, aqui na frente da faculdade, e isolaram a entrada do Mackenzie. E aí começou o tiroteio, né? Eu ficava sempre perto do pessoal da geologia, né, para me proteger, porque era mais magro, frágil, não enxergava bem, medroso, todos. E quando vinha a passeata, eu lembro que foi a primeira passeata no viaduto do Chá, que eu e um cara da física, que eu acho que já morreu, saímos correndo, e a cavalaria atrás da gente, né? Isso foi no governo Laudo Natel, Abreu Sodré. E aí nós pegamos as bolas de gude e as cortiças, jogamos, e os cavalos começavam a patinar e nós fomos embora. Foi o grande momento da minha luta armada. Marli, boa tarde, Alagoinhas. Suba. A morte de Tiradentes ou a inauguração de Brasília? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Ah, que bom te ver, doutora Alagoa. Que bom. Bom. Por favor. Vamos lá. Desapropriava livros, né, Alagoa? Bem na cultura. Para o bem da cultura. Roubava. Era assim, a gente entrava na livraria. Nós não usávamos a palavra roubo. Roubo é uma coisa de assalto, é marginal. Agora, livro não. Os produtores de livros, os editores de livros são tudo ricos, vamos desapropriar. Mas o lugar mais difícil de desapropriar livro era exatamente na livraria do comunista. Daquele cara que depois foi para 7 de Abril? Do Caio Prado. Depois que eu comecei a perceber que você desapropriava o livro, quando a gente estava na livraria olhando uma coisa ou outra, sempre saía, eu ficava surpresa, porque você estava com o livro no bolso, eu não sabia em que momento tinha acontecido isso, porque eu não via. A lista telefônica de São Paulo já era grande. Hoje imagino que agora hoje não existe. Hoje não existe mais. Mas era um livro dessa grossura, né? E um japonesinho lá, que era da engenharia, resolveu fazer uma... Como é que chama isso? Artefato? Um artefato. Ele cortou por dentro o miolo, fez um buraco, colou aquelas páginas ali por dentro, botou uma mola para a capa de fora, a capa abria, você jogava o livro dentro, ela fechava, você andava na rua com um pacote. Uma lista telefônica e, para não desconfiar, botava o jornal O Estado de São Paulo. Quem ia desconfiar que quem lê o jornal de São Paulo vai roubar livro? Ninguém. Né? Não, ninguém. A única coisa que eu roubei foi livro. Né?
Eu queria roubar uma mulher em Pariqueraçu, mas não deixaram. Ah, Lagoa, isso aí não deu certo, foi seu sonho romântico. A partir do momento que eu entrei no mestrado, aí minha vida virou, né, para a coisa da academia, né? Foi que eu encontrei o meu colega de movimento estudantil, Sérgio Aroca, e ele estava dirigindo aqui a Fiocruz. Saí da Fiocruz, entrei no CNPq, aqui no Rio de Janeiro. Do CNPq do Rio de Janeiro, eu fui trabalhar, transferido para o CNPq de Brasília. Do CNPq de Brasília, eu fui trabalhar no CNPq de Recife. Quando eu voltei de Recife, né, eu achava isso aqui maravilhoso. Eu sempre tive vontade de trabalhar com história da ciência, né? Embora eu não entendesse de astronomia, né? Mas não era o problema da astronomia, nem da física. Eu queria entender a história da ciência, o que é que escreveram, o que foi que escreveram sobre a ciência, sobre a astronomia. Então eu tinha essa vontade de trabalhar com história da ciência. Eu estava meio apalistado. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, não estava gostando muito. Eu achava que era muito oba-oba e tal, né? Eu estava muito com o espírito de paulista, né? E aí, quando cheguei aqui no Rio, eu achava assim, esquisito, né? O pessoal aqui totalmente diferente, né? Não tem muita organização, né? O pessoal meio não quer nada com a vida e tal. Isso me estranhou. Mas depois eu acostumei, né? Agora eu estranho é São Paulo. A história desse hotel, ela começa, quer dizer, ele foi inaugurado no dia de São João, 24 de junho de 1952, com a presença de Getúlio Vargas e toda a comitiva que vinha de Paulo Afonso, foi inaugurar Paulo Afonso, aqui passou para inaugurar esse hotel. Em 82 foi restaurado. Em 83, quando eu ia me casar, eu aluguei essa ala aqui para mim e os meus convidados. Suíte presidencial, nós temos aqui, mas era um hotel bastante organizado, funcional. Conheci a Tine lá no aniversário de Olinda, em 83. Eu estava lá nos violeiros, no meio dos violeiros, lá na Praça da Conceição, no centro de Olinda. Aí conversamos. Daí rolou a história, e foi dentro de 15 dias, eu acho. Que daí eu disse, bom, essa é a pessoa com quem eu quero viver. Ele te pediu... Você me pediu o casamento. Sim. E aí você desmaiou. Foi. Você desmaiou. Você caiu, você lembra? Não caí. Caiu. Aí nós marcamos o casamento no Paiaiá. Sim, sim, uma detalhe, sim. No Paiaiá, Paiaiá, claro. Bárbara do Paiaiá. Já que nós casamos com 3 festas grandes, a separação não podia. Mas esse era o contrato que a gente tinha. Quando separasse também era separar comemorando, né? Sim, exatamente. Daí fomos a Peru. Embaixo de Mato Picchu. Foi. Subimos e comemoramos a separação lá no Templo do Sol. Isso, cercado de lamas. E não dá para ver que nós estávamos separando. Era muito sorriso. Mas, na realidade, nós nunca separamos de verdade, né? Até hoje.
Não, está separado sim. Você hoje Sim, está casado? sim. Eu já me casei, separei, me casei. Sim, é. Nunca Namorou muito Namorei. madame, né? É. E eu também, eu nunca quis, assim, ficar com ninguém, com alguém que não topava que você fazia parte. E a escolha dessa mesa também. A riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em imensa acumulação de mercadorias. E a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza. Por isso, nossa investigação começa com a análise da mercadoria. A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por sua propriedade, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provém do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como as coisas satisfazem a necessidade humana, se diretamente como meio de subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente como meio de produção. Morava num apartamento de 2 quartos, lá na Glória. Um deles estava já lotado, aí eu tinha mais livros, aluguei 2 salas ali na Rua da Matriz. E foi enchendo, não tinha que fazer dos livros, tentei doar para a universidade não queria, a Biblioteca Nacional também não. Aí eu vim aqui, falei com meu sobrinho, Arivaldo, se ele toparia fazer uma experiência de biblioteca comunitária. Ele disse que sim. Aí eu trouxe o primeiro caminhão, mandei para cá pelo Zé do Bode. Eu mantive a biblioteca familiar, Arivaldo ficou muito tempo tomando conta dela aqui, e o Chico desde o início que ele colabora. Né? Inclusive a construção lá, o Chico trabalhou na construção. Quando vocês saírem, você era amigo de gente? Ô, Danilo, aqui tem uma imagem. A parte do acerto, como está falando. Então a criançada hoje, as novas gerações, eles estão acostumados com uma coisa mais leve. O que eles gostam, que adoram, é história em quadrinhos, gibi. Você tem quantos irmãos? 2. Você tem quantos irmãos? 2 igual a ela. 2 igual a ela? Você era sozinha, agora tem 2 irmãos? Eduardo, tem despertência, vai? Tá, vai, então. Tá mais novo? É 2, né? É um mesmo, você quer crescer. Mais 6? Quantos irmãos você tem?
Eu acho que a biblioteca ainda tem uns anos de vida, né? Não vai acabar muito raro, não. Inclusive, eu espero que a biblioteca do Paiato, por ser uma área carente disso aí, ainda tenha muita demanda daqui para frente, né? Mas vai chegar um dia que ela vai ser superada também, com certeza, né? Agora, a biblioteca também, eu penso assim, que a biblioteca pode se transformar num território de memória da leitura. Aqui se lia, aqui se discutia, aqui não se lê, não se discute, mas aquilo tem um papel importante, ela tem que se manter aqui com esse objeto, o livro, porque essa é uma discussão muito grande, né? Muito polêmica, que uns acham que o livro vai acabar, outros acham que não. Eu não sei se vai acabar ou não, mas que vai diminuir, vai. O livro, o objeto, o papel, né? Vai diminuir. Essa nossa biblioteca vai chegar a um ponto que é assim, vai ser um museu, né? Um museu do livro, né? Um museu da memória, né? Uma memória do livro, né? Um território de memória. A minha memória já está começando a se apagar, né? Mas eu não quero que se apague, na prática eu não quero que apague, né? Eu quero que na prática ela resista lá na biblioteca até quando puder. Mas a tendência da memória, a minha memória mental mesmo, ela vai se apagando, né? A memória social, a memória política, ela também se apaga, ou então muda, transforma, né? Mas eu não gostaria que se apagasse totalmente, não. Por isso que eu invisto na biblioteca. Se eu trabalhei na faxina, se eu trabalhei como porteiro, se eu fiz isso e aquilo, trabalhei na fábrica, né? Entregador de apólice, né? Trabalhei em sala de aula no fundamental, né? Como professor a título precário, trabalhei na Fiocruz, trabalhei em todos os lugares, né? Mas conduzindo tudo para um ponto, né? Que converge tudo lá para a questão da biblioteca. A biblioteca, para mim, vai ser um centro de memória, da minha memória.